Olá, estamos de volta aqui trazendo mais futebol para você, né? Falar da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado aconteceram 4 jogos. Juventude bateu o Ceará por 2-1, Bragantino 1, Botafogo 0, Palmeiras 2, Corinthians 0, Vasco 3 e o Sport Recife 1. Já no domingo aconteceram mais 6 partidas. Bahia 1, Mirassol 1, Grêmio 0, Flamengo 2, São Paulo 1, Cruzeiro 1, Fluminense 1, Santos 0. Fortaleza e Internacional ficaram no 0-0 e também o Atlético Mineiro e o Vitória empataram por 2-2. Um resumo certinho dos principais jogos. Palmeiras bateu o Corinthians com facilidade e olé no final. É isso aí, ó. O Palmeiras fez o primeiro tempo fulminante e venceu o Corinthians na Arena Barueri pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados pelos uruguaios Piquerez e Emiliano Martínez, ambos de fora da área. O time da Abel Ferreira aí poderia ter construído uma goleada, viu? Se não fosse aí tantos gols perdidos e também não tirado o pé na final do jogo, viu? E falando em mais vitória, o Red Bull Bragantino bateu o campeão da Libertadores, o Botafogo, e garantiu a sua primeira vitória no campeonato. Em um jogo movimentado, o Massa Bruta abriu o placar com Sacha e teve chance de ampliar, mas parou aí no goleiro John, né? Grandes defesas. O Botafogo até que criou algumas oportunidades com o Igor Jesus, mas não conseguiu evitar a derrota. O duelo foi disputado lá no estádio Nabi Abichedi, lá em Bragança. E o Vasco, hein? O Vasco vem surpreendendo, principalmente aí o Vegete, que vem marcando em todos os jogos. Contando com uma atuação inspirada do centroavante Vegete, o Vasco venceu o Sport por 3-1 em duelo realizado em São Januário, onde o Cruz Maltino manteve 100% de aproveitamento. Vegete marcou 2 vezes e o prata da casa Rian fez o final decretando aí a vitória por 3-1. E o São Paulo? O São Paulo empatou em casa com o Cruzeiro e saiu vaiado. Pois é, São Paulo e Cruzeiro empataram por 1-1 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro lá no Morumbis, em partida marcada por mudanças de escalações e pouca criatividade aí por ambas as equipes. E a partida foi muito equilibrada do começo ao fim, até no posse de bola. O tricolor paulista teve 53% de posse, já a Raposa manteve 47%. No final, o Ferreirinha aí abriu o placar pelo São Paulo e Caio Jorge deixou tudo igual para o Cruzeiro. Os dois saíram do estádio aí vaiado por ambas as torcidas, viu? Tá devendo aí o São Paulo. E olha só, o Fluminense marca nos acréscimos e bate o Santos na volta do Neymar. Na partida que marcou o retorno de Neymar e o início do Neymar aí no Campeonato Brasileiro, o Fluminense bateu o Santos por 1-0. O Fluminense dominou a primeira etapa e teve boa chance com Cano, que infelizmente não marcou, né? Só para deixar claro também, o time aí da Baixada perdeu por 1-0 e ainda, né, saiu aí com uma cobrança muito séria aí do Fluminense, que reclamou muito aí de um possível pênalti em cima do Canóbio. Quando o Neymar entrou, o Santos equilibrou as ações, mas não conseguiu evitar a derrota. O Santos está devendo também nesse Campeonato Brasileiro, viu? Olha só, com 2 de Arrascaeta, Flamengo aumenta a pressão sobre o Grêmio. O uruguaio marcou 2 vezes, uma em cada tempo, para o rubro-negro, que segue sem perder no Brasileirão e ampliou aí a crise do tricolor gaúcho. Com direito ao olé gritado pela torcida nos minutos finais, o Flamengo derrotou o Grêmio neste domingo por 2-0 lá na Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, com 2 gols dele, né? O showman Arrascaeta. O rubro-negro chegou a 7 pontos, mantendo-se em primeiro colocado na classificação, seguido aí pelo Palmeiras pelo mesmo número de pontos. E olha só, com essa vitória, a equipe aqui gaúcha, né, viu a pressão aumentar em cima do Gustavo Quinteiras, que é o seu técnico. Tá correndo risco, viu? E vamos ver como ficou a classificação aí do campeonato. Vamos lá? Flamengo e Palmeiras com 7 pontos, mas Flamengo em primeiro pelo saldo. Juventude, Vasco, Fluminense com 6 pontos. Internacional e Fortaleza com 5. Ceará, Corinthians, Botafogo com 4 pontos, seguido por Bragantino e Cruzeiro. Grêmio, Bahia e São Paulo 3, Mirassol, Atlético Mineiro 2 e com 1 ponto apenas, Santos, Vitória e Sport de Recife. E falando em Santos, pessoal, hoje o Santos completa 113 anos.
É isso mesmo, o Santos Futebol Clube, fundado em 14 de abril de 1912, com sede na cidade de Santos, completa hoje 113 anos. Inicialmente as cores do Santos era branco, azul e dourado, você sabia? Pois é, mas um ano após a fundação, o clube decidiu manter a cor branco e preto. O clube ainda manda suas partidas lá no estádio Urbano Caldeira, que nem eu mesmo lembrava que o nome era esse, mas é popularmente conhecido aí como a Vila Belmiro. Seus maiores rivais são o Palmeiras, com quem disputa o Clássico da Saudade, o Corinthians, com quem disputa o Clássico Alvinegro, e o São Paulo, com quem disputa o Sansão. E é claro, tem também a disputa com a Portuguesa Santista, que disputa o Clássico das Praias, embora, claro, né, com menor aí grau de rivalidade. Em homenagem aí à equipe do Santos, que eu sei que tem muito santista lá em Arceburgo, aqui em Mococa e em todas as cidades que estão nos assistindo, eu vim aí homenagear o Santos com a camisa aí do todo-poderoso aí Santos, que está devendo, mas certamente vai trazer muitas glórias para os seus torcedores. Tá certo? Um grande abraço, quinta-feira voltamos aí com mais Campeonato Brasileiro. Até lá!